Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Horas após a campanha do presidente Jair Bolsonaro apresentar os documentos que podem comprovar que ele foi prejudicado nas inserções da propaganda de rádio, o servidor Alexandre Gomes Machado, que ocupava o cargo de assessor na Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, foi exonerado. Machado exercia a função de coordenador do pool de emissoras e era responsável pelo recebimento dos arquivos com as peças publicitárias das campanhas e sua disponibilização no sistema eletrônico do TSE. Segundo a campanha do candidato à reeleição, cerca de 150 mil inserções não teriam sido veiculadas, especialmente em rádios da região Nordeste, de acordo com a auditoria feita pela Audience Brasil Tecnologia Limitada. Os dados mostram ainda que em um único dia, em uma rádio em Recife, por exemplo, foram feitas 55 inserções a mais do candidato do PT à presidência, Lula, em relação às de Bolsonaro. Sobre a exoneração, a assessoria da Justiça Eleitoral disse apenas que, em virtude do período eleitoral, a corte vem realizando alterações gradativas em sua equipe. Em entrevista à Jovem Pan nesta quarta, Washington Rodrigues, diretor da Rádio Clube da Conquista da Bahia, revelou detalhes do processo de veiculação dos spots. Segundo ele, o PT tem um contato direto com as emissoras e seria um dos responsáveis por induzir sua rádio a cometer as irregularidades nesse segundo turno. Semana passada nós tivemos aquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral dando direito de resposta à campanha do Lula. Em seguida, veio uma decisão da ministra, eu esqueci o nome dela agora, suspendendo esse direito de resposta. O que aconteceu conosco aqui, especificamente? E outras rádios, porque, como eu expliquei, o PT tem um e-mail que ele manda o material para a rádio. Ele, no dia 20, na quarta-feira, ele mandou um e-mail para a rádio dizendo que o direito de resposta tinha que ser vinculado. Nós questionamos aqui que havia uma suspensão. E eles disseram que não, que essa suspensão só valia para a TV, não valia para o rádio. Nós continuamos insistindo na suspensão. Quando chegou na sexta-feira, eles mandaram todo o material de direito de resposta, um mapa, tudo direitinho, e o pessoal aqui da operação, que estava na dúvida se colocava ou não, acabou sendo induzido ao erro, porque o material do Bolsonaro demorou a chegar. E o que o pessoal do operacional aqui entendeu? Como não veio o material do Bolsonaro, lá no site do TSE, é porque era para colocar o direito de resposta. Eu não estava aqui na sexta-feira, eu também sou jurídico. O que aconteceu? Na sexta-feira à tarde e na sexta-feira à noite, só rodou Lula aqui na rádio e o direito de resposta. Quando eu cheguei na rádio aqui no sábado de manhã, eu detectei isso, mandei suspender e recolocar as inserções do presidente Bolsonaro. Agora, tudo isso foi induzido pela campanha do Lula. Eu já estive hoje pela manhã no Ministério Público aqui na cidade, já levei todo o material, já dei o depoimento e agora eles vão tomar as medidas cabíveis aí em relação à campanha do partido. O diretor falou também sobre o impacto que esses erros causaram e podem causar na campanha de Bolsonaro. O estrago para a campanha do presidente Bolsonaro é enorme. Enorme. Por quê? Eu, inclusive, sou do Rio de Janeiro, moro aqui há 5 anos no interior da Bahia. O grande veículo de comunicação do Nordeste, principalmente no interior, são as rádios. O pessoal da zona rural, inclusive, liga o rádio de manhã e o rádio fica ligado o dia inteiro. É o grande veículo propagador de informação e até porque são os veículos locais que levam a informação local para regiões onde não tem o alcance aí da grande mídia. Então, o estrago para a campanha do presidente Bolsonaro é gigantesco. Por fim, Washington Rodrigues falou do monitoramento que deveria ser feito. A fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral ela é muito simples. Existem diversos programas que monitoram as rádios. Por exemplo, nós recebemos aqui propagandas das rádios do Rio de São Paulo, das agências do Rio de São Paulo. Lá eles têm programas que monitoram aqui a nossa programação para saber se aquelas inserções das propagandas dos clientes deles vão no dia e no horário combinado aqui no nosso contrato. Então, esses programas, eles podem ser utilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer a mesma coisa, monitorar todas as rádios e caso haja alguma dúvida, você não precisa nem da censura das rádios. Pelo próprio programa, você verifica se as inserções foram nos dias e horários que deveriam ir, porque o mapa determina os blocos de horário que tem que ir. 11 horas, meio-dia, 2 horas, 8 horas da noite. Então, é muito fácil. É só o tribunal contratar uma dessas empresas, ou mais de uma, para fazer o monitoramento das rádios. Porque as agências já contratam essas empresas, que fazem o monitoramento nosso. Então, é muito fácil
para você fazer a fiscalização. Não tem dificuldade nenhuma. Vale ressaltar que as falas de Washington Rodrigues são sobre o que aconteceu na Rádio Clube Conquista. Com esse destaque a gente abre o programa de hoje e nesse primeiro giro a gente começa trazendo aqui para você a análise do Paulo Figueiredo. Figueiredo participou também dessa entrevista mais cedo aqui na programação da Jovem Pan, tá desde cedo acompanhando o desenrolar, os últimos desdobramentos desse caso, dessa denúncia feita pela equipe de campanha do presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, e hoje está com a gente também aqui no time de Os Pingos nos Is. Bem-vindo, Figueiredo, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos meus colegas, boa noite, audiência. Sempre bom estar de volta aqui aos Pingos. Me parece que eu sempre estou aqui por momentos mais turbulentos, né? Talvez estejamos vivendo um dos maiores escândalos da história eleitoral brasileira. Estamos vendo as eleições que deveriam ser limpas e justas, não sendo nem muito limpas e certamente não justas. Os fatos que nós estamos apurando mostram que uma das campanhas, coincidentemente a campanha do candidato Lula, foi tremendamente favorecida com inserções publicitárias, justamente, como estava dizendo o nosso entrevistado hoje pela manhã, justamente nas rádios que falam com um eleitor que é muito difícil da gente conseguir falar, né, dos candidatos conseguirem falar através das redes sociais, através até da própria televisão. A rádio, ela é um veículo que tem um alcance distinto. E nesse momento, onde nós temos uma eleição tão apertada, e até segundo mesmo os institutos e as empresas de pesquisa, mostrando quase ali na margem de erro, nós temos o PT tão favorecido. E no final das contas, o nosso Tribunal Superior Eleitoral, num primeiro momento, o ministro Alexandre de Moraes pegou a denúncia que foi feita pelos reclamantes da campanha do Jair Bolsonaro e disse que era apócrifo, o que não era, porque apócrifo é um texto que não tem autor, por definição, e o texto tinha autor, a consultoria, a Audience, que tinha feito o levantamento, e disse que que as afirmações não eram sérias. Ao mesmo tempo que fez uma ameaça à campanha do Jair Bolsonaro, dizendo que, em tese, se eles não apresentassem as provas, configuraria crime. Bom, as provas foram apresentadas, inclusive colocadas na internet para que as pessoas pudessem ter acesso, e, enquanto isso foi feito, um servidor, justamente o coordenador dos pools, do pool de emissoras, uma das pessoas que estaria a cargo desse processo, é misteriosamente exonerado. Não só é exonerado, mas no ato seguinte da sua exoneração, é encaminhado pelos seguranças, acompanhado pelos seguranças para fora do prédio do TSE e tem a sua credencial revogada. Ato contínuo, ele vai à Polícia Federal, e a linha do tempo não está muito clara nesses fatos, de quando aconteceu a exoneração e quando aconteceu o depoimento à Polícia Federal, mas ele teria prestado depoimento à Polícia Federal por 4 horas e fazendo acusações gravíssimas. Uma delas, segundo o próprio depoimento, ele diz que foi conduzido para seguranças para o exterior do tribunal e tendo ainda que entregar o seu crachá, que acredita que a razão da sua exoneração, e eu estou lendo aqui o depoimento dele, seja pelo fato de que desde o ano de 2018 tenha informado reiteradamente ao TSE que existem falhas de fiscalização e acompanhamento na veiculação de inserções de propaganda eleitoral gratuita, que a fiscalização seria necessária para o fim de saber se as propagandas de fato estariam sendo veiculadas. Ele disse, as afirmações são do servidor Alexandre Machado, que foi exonerado. E ele ainda diz que decidiu comparecer à Polícia Federal porque foi vítima de abuso de autoridade e por temer que a sua integridade física ou que lhe sejam imputados fatos amorados para desviar o foco de problemas na fiscalização de inserções por parte do TSE. Ou seja, ele se sente vítima de abuso de autoridade e teme pela sua integridade física. Ora, por parte de quem? O TSE, nesse primeiro momento, Vitor, diz ali que foi uma mudança, como você leu agora há pouco, uma mudança administrativa. Agora muda a versão e diz que o servidor foi colocado para fora, foi exonerado porque praticava assédio moral.
ou seja, versões conflitantes chegando para a imprensa do TSE, estão perdidos, não sabem o que está acontecendo, não sabem como responder a essa crise. Seja como for, estão fazendo o público, na verdade o povo brasileiro, de palhaço, porque ninguém em sã consciência acredita que, depois de denúncias tão graves, o coordenador da área tenha sido exonerado por uma questão mera coincidência de arrumação burocrática, ou até porque ele fosse assediador moral, e aí resolveu ser demitido 5 dias antes da eleição, justamente no dia seguinte que a campanha do Jair Bolsonaro faz essas alegações tão graves. Agora, tem muito mais para a gente desenrolar nesses fatos, inclusive a pergunta de: ora, se ele diz que desde 2018 tinha reinformado ao TSE de forma reiterada que haviam essas falhas de fiscalização, primeiro, a quem ele informou? E segundo, por que o TSE diz que não cabe a ele a fiscalização desse processo? Tem muito mais coisa para a gente desenrolar nisso aí, Vitor. É isso, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais destaques. O Figueiredo já antecipou alguns aqui, mas a gente vai trazer em detalhes para você o que disse o servidor exonerado no depoimento que concedeu à Polícia Federal. A gente vai a Brasília agora para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. É um assunto que repercutiu muito por aqui. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a todos que estão aqui da bancada dos Pingos nos Is. Agora a resistência, né? Olha, Vitor, desde cedo os políticos estão avaliando exatamente o que fazer. A Constituição e a legislação eleitoral prima pelo equilíbrio. O equilíbrio na disputa é necessário. Esse horário de rádio e TV, ele é distribuído com base na proporcionalidade dos partidos, né? Quem tem mais deputados fica com mais tempo, assim como também o dinheiro do fundo eleitoral. Eu, particularmente, acho que esta legislação é contrária à Constituição quando fala em equilíbrio. Se um partido tem mais deputado e tem mais horário de TV, ele desequilibra, portanto, vai contra a Constituição. Mas, enfim, o TSE entende que não. Só que no segundo turno, aí não tem mais essa história de proporcionalidade. O tempo é dividido igualmente. E a campanha do presidente Jair Bolsonaro descobriu, por acaso, através de uma auditoria normal, que no Nordeste havia essa dificuldade da campanha em colocar inserções em rádio e TV. Todos os lugares, nas grandes cidades, rádio se transformou num grande veículo. Nas grandes cidades, diante aí dos engarrafamentos e da ida para o trabalho e volta, e no Nordeste, nas pequenas cidades, até por falta de opção. O certo é que o rádio é sim um grande companheiro e um grande interlocutor. E é claro que a credibilidade do rádio ajuda. Então, a falta da campanha política no rádio interfere no pleito. A jurisprudência do TSE vai no sentido de que, quando há qualquer movimento ou mesmo irregularidade que possa interferir no resultado final, aí dá ganho de causa. E esta é uma eleição polarizada. Está aberta. Quem ganhar, vai ganhar por pouco. Então, um processo irregular assim pode muito bem mudar artificialmente o resultado da eleição. Então, veja bem o tamanho do problema. O segundo problema é que todos acreditavam que o Tribunal Superior Eleitoral, através dos TREs, estava no controle do processo, né? Cabia aos partidos políticos, cabe ainda, né? Os partidos políticos apresentar às mídias o conteúdo e cabe à Justiça Eleitoral distribuir e fiscalizar, né? Essa é a realidade. E quando o presidente do TSE vem pedir ao presidente Jair Bolsonaro, a campanha, provas, a gente fala, nossa, é a Justiça Eleitoral que tinha que ter os documentos e planos de mídia. E vem um funcionário, na contramão do que diz o próprio TSE, dizendo, olha, vocês sabiam que existia dificuldade. Se houve dificuldades práticas, que elas sejam expostas, como esse caso aí do diretor da rádio, que naturalmente o TRE é que define e que redistribui. Ele é que destina as peças para serem levadas ao ar. E hoje eu ouvi de tudo aqui. Criação de CPI será normal. Vai funcionar pouco tempo, né? Até dezembro. Não vai dar muito tempo para investigação. Vai ficar para a próxima.
Agora, eu ouvi ministro do Tribunal de Contas da União dizendo aqui de que é preciso levar a sério a proposta, inclusive, de adiar a eleição ou reavaliar muito os horários eleitorais dos adversários, ou seja, da campanha do ex-presidente Lula, viu? Queremos ouvi-lo também, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite aos meus colegas, boa noite à audiência. Um abraço à Ana Paula, ao querido Fiuza e ao grande Augusto Nunes. Recebam minhas homenagens. Minhas homenagens também a toda a Jovem Pan. Como Zé Maria disse, nós somos a resistência. Olha, o testemunho do diretor da Rádio Conquista levanta várias questões importantes. Quer dizer que o PT manda e-mail direto para as rádios e dá instruções sobre como o material deve ser veiculado? Quer dizer que o pessoal da rádio não confere com a Justiça Eleitoral se as instruções que o PT passou estão corretas? Quer dizer que a Justiça Eleitoral não confere se as determinações estão sendo cumpridas pelas rádios? É uma pergunta atrás da outra que precisa ser respondida. Esse é um fato tão grave que precisa ser tratado com cuidado. Ele começou com uma denúncia feita pelo ministro Fábio Faria de que milhares de inserções de campanha eleitoral do presidente Bolsonaro não haviam sido feitas em rádios de todo o país, mas principalmente do Nordeste. Essa denúncia foi apresentada à Justiça Eleitoral, que exigiu que ela fosse acompanhada de provas. As provas estão aí está o depoimento do diretor da Rádio Conquista da Bahia. É um fato gravíssimo. A ausência dessas inserções faz uma diferença gigantesca. É impossível se calcular o prejuízo causado à campanha do presidente. Me parece um caso de grave desordem informacional. O servidor responsável por essas inserções foi exonerado e colocado para fora do prédio por seguranças. Em seguida, ele foi voluntariamente depor na Polícia Federal. E por quê? Segundo ele, porque se sentiu vítima de abuso de autoridade e por temer por sua integridade física ou que lhe fossem imputados fatos desabonadores para desviar o foco de problemas na fiscalização de inserções. No seu depoimento, ele disse que vinha alertando os seus superiores sobre esse problema desde 2018. 3 perguntas precisam ser feitas. Primeiro, se isso foi provado, e parece que foi, o que ainda pode ser feito? O que vai ser feito para compensar o prejuízo causado? Segundo, se ocorreu um erro tão grande em uma área tão sensível, que outros erros estão ocorrendo e ninguém sabe. E a terceira pergunta é, e agora? Também está com a gente nessa quarta aqui em Os Pingos nos Is, é o Tomé Abduch. Boa noite, Tomé. Bom ter você por aqui. Boa noite, Vitor Brown. Boa noite aos nossos colegas de bancada. Olha que momento que nós vivemos no Brasil. O Brasil hoje está de joelhos para tudo que nós estamos vendo. E é importante a gente recordar um pouquinho o passado para chegar nos dias de hoje, no que está acontecendo agora. Vamos recordar um pouquinho o que aconteceu? Eles acabaram com a prisão em segunda instância, lá atrás. Mesmo vários ministros do Supremo Tribunal Federal se colocando a favor, em algum momento, da prisão em segunda instância, eles mudaram de opinião e acabaram soltando milhares de criminosos que estavam presos. Depois disso, eles acabaram com a Operação Lava Jato, com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4, de muitos desembargadores de Brasília e acabaram colocando muitos criminosos nas ruas. Tudo me parece ser feito para que o PT volte ao poder. E nós temos aqui agora, hoje, um momento de extrema importância no Brasil. Uma acusação muito grave foi feita pelo ministro Fábio Faria, pelo Fábio Van Garten, onde eles contratam 2 empresas de auditoria para auditar os últimos 15 dias das inserções do Nordeste do Brasil para ter uma prova e uma contraprova. Todo esse material foi entregue ontem na mão do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral para que eles pudessem analisar. E olha só a primeira frase, a primeira resposta que vem do ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Tal fato é extremamente grave.
pois a coligação requerente aponta supostas fraudes eleitorais sem base documental alguma, o que, em tese, poderia caracterizar crime eleitoral dos autores. Ele está se dirigindo à equipe do presidente Jair Bolsonaro, que apresentou as provas. Ele não está dizendo que é uma grave acusação contra a democracia do Brasil, contra uma possível fraude nas eleições. Foi a primeira resposta que nós tivemos. Hoje pela manhã nós temos, né, o Alexandre Gomes Machado tendo a sua exoneração. Vocês têm ideia o que é exonerar um funcionário público? É uma coisa extremamente grave e complexa, e mais do que isso, ele deve primeiro passar por um processo administrativo, depois passar por um processo judicial, ele deve ter a oportunidade de se defender para poder ser exonerado, e mais do que isso, ele teve que sair acompanhado de 2 seguranças sem que ele pudesse voltar para o seu escritório, ou seja, tudo que havia no escritório ficou na mão de pessoas a qual ele não teve nenhum acesso. Depois disso, ele vai fazer uma denúncia à Polícia Federal, dizendo que se sente ameaçado e preocupado e contando a versão dele do que aconteceu. Já faz tempo que ele tem avisado que isso tem acontecido e nada foi feito. Existem e-mails documentados, existem muitas provas, pelo que se parece, levando a uma possível fraude eleitoral. E é muito importante a gente ter a certeza que isso pode acabar invalidando as eleições do Brasil. Agora, fica uma grande pergunta: quem é que vai avaliar tudo isso? Quem vai avaliar se essas provas são consistentes? O próprio Tribunal Superior Eleitoral, que é quem teoricamente está sendo acusado de tais fraudes? Está tudo errado no Brasil. Nós, brasileiros, estamos num momento onde nós não conseguimos dormir à noite, não conseguimos compreender o momento político que nós estamos passando. Estamos vendo os ataques de todos os lados e pesos e medidas muito divergentes quando se fala de PT e quando se fala do presidente Bolsonaro. É isso que a gente não mais aguenta no Brasil e é o que a gente não pode mais suportar. Nós precisamos ter o respeito à nossa Constituição. E mais do que isso, nós precisamos que as pessoas que lá estão vejam que o povo brasileiro pede uma satisfação imediata. Sabe por quê? Porque se nós não tivermos uma satisfação com clareza e transparência, como que nós vamos validar uma eleição e dormirmos tranquilo que as urnas deu para a pessoa que realmente ganhou as eleições o poder para poder assumir a presidência do Brasil? É muito grave o que acontece no Brasil. A gente espera que haja responsabilidade por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. É justamente do depoimento citado pelo Tomé que a gente trata agora. Logo após Alexandre Gomes Machado ser exonerado do Tribunal Superior Eleitoral, ele procurou voluntariamente a Polícia Federal para prestar um depoimento sobre as possíveis irregularidades nas inserções de propaganda eleitoral. A Jovem Pan teve acesso à denúncia feita por ele. No depoimento, o servidor disse que foi exonerado sem nenhum motivo aparente, mas acredita que foi consequência de seus reiterados avisos ao TSE sobre a falta de fiscalização das inserções eleitorais nas emissoras. E revelou que uma emissora de rádio lhe enviou um e-mail confessando ter deixado de veicular 100 propagandas de Jair Bolsonaro entre os dias 7 e 10 de outubro. O servidor repassou a mensagem à chefe de gabinete do TSE. Ainda de acordo com o depoimento à PF, Alexandre Machado recebeu a notícia de sua exoneração cerca de 30 minutos após encaminhar o e-mail. Ele diz que procurou a Polícia Federal porque foi vítima de abuso de autoridade e teme por sua integridade física. À tarde, o senador Eduardo Girão disse que a exoneração aparenta ser um reconhecimento de culpa do TSE e solicitou ao Ministério da Justiça proteção ao servidor. Figueiredo. Resta saber, Vitor, as principais coisas que nós temos que avaliar nesse momento é a quem o servidor Alexandre Machado fez essas denúncias, né? Você leu aí que nós vamos falar um pouco sobre quem fazia supervisão dessa área desse servidor e quais seriam as ligações que essas pessoas poderiam ter. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: por que ele teme pela sua integridade física? Quem estaria ameaçando a integridade física do servidor do TSE? Terceiro, ora, por que diabos esse servidor foi demitido hoje? Há 4 dias do pleito mais importante da história do Brasil, justamente no dia seguinte que denúncias gravíssimas foram feitas de favorecimento justamente na área que esse servidor atuava. O TSE deu 2 versões diferentes. Primeira versão, é uma arrumação aqui administrativa. A segunda versão
faz acusações graves ao servidor, dizendo que ele é basicamente um assediador moral em série. Ora, o que está acontecendo? E as perguntas que o Tomé levanta aqui, a respeito de quem fará essa investigação. Porque, vejam, qual é a atribuição do Tribunal Superior Eleitoral? Para que nós, contribuintes, pagamos para essa jabuticaba que só existe no Brasil, um tribunal só para acompanhar as eleições? As atribuições são justamente garantir que tenhamos eleições limpas e justas. Eles são os maestros. E passamos o ano inteiro ouvindo de que o sistema eleitoral brasileiro era absolutamente perfeito, o único sistema imaculado do planeta. As nossas urnas, como diz o nosso colega Fiuza, basicamente tinham que ser colocadas em altares. O sistema era absolutamente infalível. A única coisa do mundo que era infalível era o sistema eleitoral brasileiro. E aí nós descobrimos que o TSE sequer tem a capacidade de verificar se as campanhas eleitorais estão, se as emissoras de rádio estão representando as campanhas eleitorais de forma isônoma. Ora, o que está acontecendo? O Tribunal Superior Eleitoral não tem condições sequer de fazer isso? Será que esse tribunal, em que outras áreas falta competência ao tribunal? Agora, temos que investigar, é uma questão de competência ou é uma questão de dolo? Houve intenção de prejudicar a campanha de Jair Bolsonaro? Porque incompetência, Vitor, incompetência ela acontece de forma equilibrada. Você é incompetente com a campanha de Jair Bolsonaro e incompetente com a campanha de Lula. Mas não. O que nós estamos verificando é que em todas as regiões do Brasil, e há uma confusão aí quando se fala que é apenas questão de Nordeste, não é? Usou-se o Nordeste apenas como uma amostra do que estava acontecendo no Brasil, mas tem o déficit de inserções é até maior no Sudeste. Claro, a população do Sudeste é maior, mas desproporcional sempre a campanha de Jair Bolsonaro. Só o prejudicado é Jair Bolsonaro. O que nos faz questionar a questão da competência e nos faz crer na questão do dolo. Ora, se houve dolo, de quem é esse dolo? Foi do servidor Alexandre Machado, do servidor e da sua supervisora, do secretário da presidência do TSE? Quem prevaricou? Alguém prevaricou? Prevaricou propositalmente ou havia uma ação orquestrada? São os questionamentos que nós temos que fazer. E quando eu digo que a pergunta do Tomé é oportuna, é no seguinte sentido: quem conduzirá essa investigação? Ora, não pode ser o próprio TSE, porque nós já temos uma inovação no sistema jurídico brasileiro, criada pelo próprio Alexandre de Moraes, onde a vítima, que é o STF, é também o investigador e o julgador, nos inquéritos inconstitucionais que temos em curso no STF. Mas agora, onde o suspeito é o investigador e o julgador, aí também é um pouquinho demais. É botar nariz de palhaço na cara do brasileiro. Então, quem conduzirá esse processo de investigação? E até onde vai esse novelo de lã? Por que a Polícia Federal não ainda, a mesma Polícia Federal que foi super rápida em, por ordem, de novo, do Alexandre de Moraes, apreender os celulares e fazer bloqueio de conta e quebrar sigilo bancário, fiscal e tudo mais dos empresários por causa de uma notícia de um jornal e print de conversa de grupo de WhatsApp? Será que o celular do servidor já foi apreendido? Será que as contas bancárias, os sigilos já foram todos quebrados? Com quem esse servidor estava conversando? Onde estão esses e-mails? Ou será que a Polícia Federal agora só serve para ir na casa de velhinho perseguido político trocar tiro? Nós temos que ter os outros órgãos e agentes brasileiros agindo para que haja uma investigação, não pelo TSE. O TSE, neste momento, é o principal suspeito. Então temos que ver quem vai conduzir esse processo. A pergunta que eu faço é: o presidente do TSE também é presidente do Supremo, também é membro do Supremo Tribunal Federal. Onde está o Senado Federal? O Brasil tem Senado Federal, os senadores estão acordados? Onde está o presidente do Senado Federal? Essas são perguntas que ficam no ar. Diga, Zé. Olha, esse processo, eu acompanhei o processo aqui de Brasília, né? De propaganda de rádio e TV, funciona da seguinte forma:
A propaganda nacional, né, de presidente da República é levada pelo TSE e a local pelo TRE. E há uma reunião onde se elegem as rádios que podem ser cabeça de rede, faz o pool para transmitir toda a propaganda nacional. E de deputado e de governador entram os spots que tem que ser colocado no ar. É assim que funciona. Então, a gente entende que a Justiça Eleitoral tem um controle completo sobre a situação. Então, entendo que não será difícil. Vá até os arquivos e veja quem são os responsáveis para cada rádio. A rádio nomeia onde, né, para receber, qual o endereço, o e-mail, e quem vai receber para dar o ok. É um recibo das duas partes. Eu provo que você me entregou a mídia, né, e você prova que recebeu. É assim que se faz. E o plano de mídia é o horário em que a propaganda foi ao ar. A propaganda e, no caso, o horário eleitoral, né? Então, isso é claro. E eu tinha por mim que o TSE tinha toda essa configuração e tinha todo esse controle. A gente vê que não. Aí, indo para o Alexandre Machado, ele não era exatamente um servidor público desses de carreira, né, desses que tem todas as vantagens. Ele era terceirizado, já trabalhou na Justiça Eleitoral daqui do Tribunal Regional Eleitoral de Brasília, e ele era assessor especial da Secretaria Judiciária do TSE, ou seja, é a parte frágil do sistema, né? Ele não tem estabilidade e pode ser demitido desta forma brutal. No momento em que o Senado está abrindo uma CPI e a própria Justiça Eleitoral denunciando agressões por parte de patrões a funcionários, né? Assédio eleitoral. Isso aí é um assédio eleitoral, isso aí é um assédio moral até. Não importa se ele tem estabilidade ou não. O que importa é que constitucionalmente, mesmo terceirizado ou nomeado nos cargos de confiança, né? Ele é funcionário público desde que ele tenha a autonomia e autoridade para agir como tal. Então não faz separação e não faz diferença. Se ele procura a Polícia Federal para explicar o que estava acontecendo, a voz dele tem que ser levada a sério. O que se discute agora e que eu coloco em questão é o seguinte: tá, o erro já está colocado, e aí, quais são as consequências disso? Diga, Mota. Se esse relato não fosse um depoimento dado por um servidor à Polícia Federal, ele poderia ser o roteiro de uma teoria da conspiração. Qualquer pessoa que colocasse esse relato numa rede social poderia ter sua conta cancelada e poderia até ser investigado pelo crime de fake news. Claro, um crime que não existe no ordenamento jurídico brasileiro. A reação de alguns adversários do presidente já é dizer que essa notícia, esse fato, cristalizado num depoimento da Polícia Federal, que isso é a narrativa de mal perdedor. Então vamos ajudar a quem está nos ouvindo a entender a importância desse assunto, a importância da falta desses milhares de inserções em estações de rádio. É fácil. Imagine que a situação fosse o contrário. Imagine que a denúncia tivesse vindo do PT. Imagine que tivessem sido milhares de inserções do PT que não tivessem sido feitas. Olha, a minha aposta é que a essa altura já haveria donos de rádio presos. Manda prender essa turma. Mas qual é o crime? Desinformação radiofônica. Prende. Para entender bem a importância desse acontecimento, para entender o impacto de centenas de milhares de inserções que não foram feitas, saibam disso. Hoje, eu recebi uma ligação do meu amigo Leonardo aqui do Rio de Janeiro. O Leonardo me ligou para dizer que tinha ouvido no rádio do carro uma propaganda eleitoral que acusava o presidente Bolsonaro de planejar acabar com o 13º salário. Agora você pegue isso, multiplique por centenas de milhares de vezes em locais onde nenhuma outra informação chega a não ser pelo rádio. Esse é o tamanho do problema. Olha, nós tivemos nos últimos anos
muitas coisas que deixaram o povo brasileiro revoltados, né? Nós vimos um país totalmente assaltado, nós vimos um país totalmente tomado por pessoas que não representam os anseios da sociedade, que é o bem do Brasil, que é quem valoriza trabalho, família, integridade, respeito, quem cuida das maiorias e das minorias. E hoje nós vemos uma possibilidade acontecer de um partido estar roubando até o horário político com tudo que já foi feito no passado. E eu me pergunto, qual a dificuldade de compreensão do que está acontecendo? Porque a gente tem uma coisa super simples acontecendo, há uma denúncia feita. Existem duas empresas que fizeram uma auditoria clara com mais de 5.000 páginas, demonstrando que pode haver sim uma fraude eleitoral acontecendo no Brasil. Nós temos uma pessoa que foi exonerada nessa manhã, pois, segundo ele, avisou já algumas vezes que isso estaria acontecendo. Ele vai a uma delegacia, ele faz um boletim de ocorrência, ele se sente ameaçado. Qual é a dificuldade de compreensão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral para que isso seja investigado de maneira clara e uma satisfação seja dada à sociedade? O que mais eles querem que a gente fale para eles? Está tudo errado nesse país. Nós estamos de joelhos. Essa é a grande verdade. Estamos de joelhos para as decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, estamos de joelhos para o Senado brasileiro que nada faz, que não toma uma postura. Onde está o senhor presidente do Senado? Onde está o senhor? O senhor está calado? O senhor está vendo o que está acontecendo e nada fala? Onde está o Congresso Nacional? Será que é o povo brasileiro que vai ter que se levantar para poder defender a nossa nação de uma possível fraude? Para isso não acontecer, os senhores têm que fazer de maneira clara e objetiva uma satisfação à sociedade brasileira. Agora, se realmente aconteceram esses crimes que nós estamos colocando, essas eleições devem ser invalidadas imediatamente, ou o mesmo tempo deve ser dado para que o presidente Bolsonaro possa se expressar em relação à sua campanha. É muito simples, pessoal, é muito simples. Vamos parar de florear, de tentar achar soluções, de tentar colocar a culpa em pessoas que não tem nada a ver com a história. E agora vão contar a história do jeito que eles querem, né? Ele foi exonerado, pois estava tendo algum tipo de crime sexual dentro do TSE. Gente, ninguém mais cai nessa, ninguém mais acredita nessas narrativas de vocês. O Brasil sabe o que aconteceu no passado, o Brasil sabe o que está acontecendo no presente, e é isso que o Brasil não quer mais. De volta para você, os Pingos nos Is, especial eleições. Antes de seguirmos, deixa eu fazer um agradecimento aqui à nossa excelente audiência, muita gente ligada, acompanhando os Pingos nos Is nessa quarta-feira, tanto no rádio quanto na TV, Jovem Pan News, na Panflix, nos nossos canais aqui do YouTube. Muito obrigado a você que está com a gente. E se você está nos assistindo pelo YouTube, aquele recado, inscreva-se aqui no canal se ainda não estiver inscrito e curta a transmissão, aperte o botão do like, o botão do joinha abaixo do player do vídeo, canal de Os Pingos nos Is. A gente segue com mais informações. Durante a agenda em Teófilo Otoni, em Minas Gerais, nesta quarta, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro fez severas críticas ao Tribunal Superior Eleitoral e ao PT em razão de suas inserções que, segundo a campanha do presidente, deixaram de ser exibidas principalmente em rádios das regiões Norte e Nordeste. O chefe do executivo afirmou que as irregularidades prejudicaram sua campanha e levantou dúvidas sobre o envolvimento do partido de Lula no caso. Sou vítima mais uma vez. Onde poderia chegar as normas opostas, nada chegou. E não será demitido um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas lamentavelmente PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso. Além de Bolsonaro, especialistas e políticos também falaram na possibilidade de fraude eleitoral. Vale lembrar que fraude eleitoral é a intervenção deliberada numa eleição com o propósito de impedir, anular ou modificar os resultados reais, favorecendo ou prejudicando alguma candidatura, partido ou coligação. Você, Figueiredo? Olha, pela definição, Vitor, que você está falando de fraude eleitoral, o que nós precisamos descobrir agora é se houve dolo, né? O que é o dolo? É a intenção do mal feito. Porque a irregularidade aconteceu. Nós estamos aqui agora, um tweet que acabou de sair
do Fábio Weingarten, ex-ministro das Comunicações, né, e agora na campanha do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, está aqui: cada enxadada uma minhoca. Bastou levantarmos os dados de Minas e os resultados confirmaram o tamanho do problema. Apenas entre os dias 7 e 14 de outubro, 90% das rádios exibiram 15.101, estamos falando de 7 dias, 15.101 inserções a mais para o PT. É um escândalo sem precedentes. E aqui ele coloca aqui as imagens e o resumo do quadro de Minas Gerais. Ou seja, não estamos falando de um assunto isolado no Nordeste. Nós estamos falando de forma generalizada. Agora, você imagina, Vitor, no estado onde nós estamos, onde a maioria das pesquisas, lembre, pesquisas que favoreceram o Lula no primeiro turno, mas estas mesmas pesquisas apontam um empate técnico neste momento. Ou seja, nós sabemos que a eleição está disputada. Os trackings das campanhas todas mostram uma situação disputada. Estatisticamente está difícil avaliar quem está na frente nesse momento. E aí você fala em Minas Gerais, o colégio eleitoral onde o Lula teve mais votos no primeiro turno. Você está falando de apenas em 7 dias, 15.101 inserções a menos para a campanha de Jair Bolsonaro. Isso precisa... isso não pode terminar com a exoneração de um servidor que, aliás, segundo o próprio TSE, nem tem nada a ver com essa história. Onde está a manifestação real do tribunal? O tribunal está dizendo que não tem absolutamente nada a ver com isso, Vitor. O tribunal está dizendo que não tem nada a ver com isso. Agora, se não tem nada a ver com isso, as perguntas que não calam, ora, por que tinha um servidor coordenando esse processo, se eles não são responsáveis por isso? Ora, quem envia os mapas para as rádios? Por que tantas rádios estão reclamando que recebiam informações erradas? Por que o servidor que coordenava esse processo, se o TSE diz que não tem nada a ver com isso, por que o servidor que coordenava esta área diz no seu depoimento que a fiscalização era falha e ele já havia reiterado inúmeras vezes desde 2018 isso para os seus supervisores? Ele deu nome aos bois. Não sei se a gente vai falar aqui dando nome aos bois e quem são os bois, mas nós precisamos continuar descobrindo e apurando quem são os responsáveis por isso, com uma tarefa muito difícil, Vitor: descobrir o que fazer. Porque, eu volto a dizer, o papel do Tribunal Superior Eleitoral é a condução do processo e a garantia de que nós teremos eleições limpas, justas, isônomas ou isonômicas, como preferirem, e nós não teremos. No domingo, essas eleições que nós teremos no domingo, se tivermos eleições no domingo, espero que tenhamos, já não serão mais desta forma. Não são mais justas. Quando apenas em 7 dias ou 14 dias um candidato tem 150, 15, 50 mil inserções a menos, não há justiça mais nesse processo. Não há isonomia. Isonomia significa que os dois lados têm a mesma condição. E não é essa a realidade que nós temos. E quem vai pagar por isso? Qual é a solução para isso? Ora, não tem como mesmo que você apurasse e chegasse à conclusão agora, com 2 dias faltando de inserções, mesmo que Jair Bolsonaro dominasse as inserções, isso não seria ainda assim isonômico. Por quê? Porque o processo de convencimento do eleitor, e é para isso que servem as propagandas servem para conscientização e convencimento, ele é um processo gradual, que deveria ter acontecido ao longo do tempo. Então, os horários de distribuição são horários estratégicos feitos dentro de uma campanha, as mensagens que são passadas, a comunicação. O eleitor não pode descobrir agora, 2 dias antes da eleição, porque ele sequer tem tempo para se comunicar com a sua sociedade no seu processo de convencimento. Então, o tamanho do prejuízo, como disse aqui o integrante da rádio que nós entrevistamos, o tamanho do prejuízo para a campanha de Jair Bolsonaro é enorme. Então, o que faz? Adia as eleições por mais 30 dias? Ora, nós já fizemos isso, inclusive no pleito passado, por um motivo muito menor. Inclusive sem razão de ser. Agora, nós vamos deixar de fazer isso agora? Se fizermos, a pergunta que eu me faço é: o Brasil sobrevive
a mais 30 dias nessa tensão? Você que está em casa, com o coração na mão, você sobrevive a mais 30 dias? O que será que farão nesses 30 dias? Repare, Vitor, hoje eu estou fazendo muito mais pergunta do que dando respostas, mas é porque eu acho que o momento é um momento de questionamento.